Enquanto os investigadores investigavam as misteriosas mortes de Gene Hackman, sua esposa e seu amado cachorro, o FBI conduziu uma busca meticulosa em sua extensa mansão de 4 milhões de dólares. O que inicialmente parecia um caso simples, logo se transformou em algo muito mais desconcertante. A cada descoberta, mais questões surgiam. Abaixo da grande propriedade, os agentes tropeçaram em uma passagem escondida, um túnel escondido enterrado bem abaixo da casa. Entretanto, as autoridades divulgaram as conclusões oficiais da sua investigação e a verdade que surgiu foi chocante. Acreditava-se amplamente que o casal havia falecido junto, mas a análise forense revelou um detalhe assustador: na verdade, suas mortes foram separadas por uma semana inteira. Esta lacuna inquietante levantou questões ainda mais prementes. O que aconteceu durante aqueles misteriosos 7 dias? Poderia a passagem secreta abaixo da propriedade ser a chave para resolver o quebra-cabeça? Tudo será revelado no vídeo a seguir. A tríplice tragédia. O mistério em torno das mortes de Gene Hackman, de sua esposa Betsy Arakawa e de seu pastor alemão só se aprofundou à medida que mais detalhes surgiram. Uma autópsia foi realizada e um detetive do xerife que esteve no local notou observações perturbadoras. O corpo de Arakawa apresentava sinais claros de decomposição, com as mãos e os pés começando a mumificar, sugerindo que ela já havia morrido há um período significativo. O corpo de Hackman também apresentava sinais inconfundíveis de morte, parecendo consistentes com o de Arakawa. Perto dali, um aquecedor portátil estava perto da cabeça de Arakawa, no banheiro onde ela foi encontrada, levando os detetives a especular que ele pode ter caído quando ela desmaiou. Somando-se à cena misteriosa, um frasco de remédios e comprimidos espalhados foram descobertos em um balcão. O pastor alemão foi encontrado sem vida dentro de um armário a poucos metros do corpo de Arakawa. Enquanto isso, Hackman estava deitado, vestido com calça de molleton cinza, camisa azul de manga comprida e chinelos marrons. Perto de seu corpo, os detetives notaram um par de óculos escuros e uma bengala. Enquanto os investigadores tentavam descobrir o que havia acontecido, eles consideraram que Hackman havia sofrido uma queda inesperada. No entanto, algo sobre as condições das suas mortes não bateu, justificando uma investigação ainda mais profunda. O caso ficou mais suspeito quando os serviços de emergência revelaram que a porta da frente do imóvel estava entreaberta. Apesar disso, os detetives não encontraram sinais de arrombamento. Não havia provas de entrada forçada, nem havia qualquer indicação de que a casa tivesse sido saqueada ou de que objetos de valor tivessem sido roubados. Mais uma estranheza veio à tona: outros 2 cães foram encontrados vivos na propriedade, um dentro de casa e outro ao ar livre. Isto levantou uma questão alarmante: porque um cão morreu enquanto os outros 2 sobreviveram? As autoridades descartaram causas ambientais, os inspetores dos serviços públicos não detectaram fugas de gás e os bombeiros não encontraram vestígios de envenenamento por monóxido de carbono. Como parte da investigação, um mandado de busca revelou informações de 2 trabalhadores de manutenção que ocasionalmente cuidavam da mansão. Eles mencionaram que as interações diretas com o casal eram raras, pois normalmente se comunicavam por telefone ou mensagem de texto, principalmente com Arakawa. Segundo eles, o último contato com o casal ocorreu 2 semanas antes de sua morte. O maior mistério permaneceu, porque nenhuma chamada de emergência foi feita. Se Hackman morreu repentinamente, porque Arakawa não procurou ajuda? E porque ela morreu em outra parte da casa sem pedir ajuda? Uma mansão cheia de segredos. A extensa propriedade de 4 milhões de dólares onde o casal teve seu fim trágico foi um refúgio de longa data para Hackman. Um mandado de busca para a mansão de Santa Fé foi emitido após a chocante descoberta de 3 corpos falecidos em seu interior. Quando as autoridades chegaram, encontraram a porta da frente entreaberta, mas não havia sinais imediatos de entrada forçada. Hackman, mais conhecido por seu papel em Os Tenenbaums Reais, morava na casa de Arakawa há décadas. Ele comprou a propriedade originalmente na década de 1980 e dedicou anos para transformá-la em um retiro isolado, longe dos holofotes de Hollywood. Situada no topo de uma colina, a propriedade se estende por 12 acres, oferecendo vistas deslumbrantes de 360 graus das montanhas circundantes, estendendo-se até o Colorado. A casa em si é uma mistura de charme rústico e elegância moderna, com pelo menos 4 quartos, cada um projetado para exalar calor e conforto. Ao adquirir a propriedade, Hackman iniciou extensas reformas. Em vez de demolir a estrutura de blocos existente da década de 1950, ele optou por melhorar a sua fundação original. Ele descreveu Santa Fé como tendo uma qualidade quase mística, sentimento que ficou mais forte depois de filmar vários projetos na região. Com o tempo, ele se apegou profundamente à terra, chegando a construir uma segunda casa na propriedade em 2000 para criar a fuga definitiva. Inicialmente, a mansão estava longe de ser luxuosa. A estrutura ultrapassada ficou vazia durante anos, caindo em desuso. Mas Hackman e Arakawa viram potencial. Derrubaram paredes, instalaram portas francesas para permitir a entrada de mais luz natural e elevaram o teto para criar um espaço mais aberto e convidativo.
Ekman esteve intimamente envolvido em cada etapa da reforma, até mesmo coordenando as mudanças com Arakawa por telefone quando sua agenda de filmagens o mantinha afastado. Acrescentaram 3 quartos adicionais, transformando a casa num refúgio de conforto e tranquilidade. A área de estar apresentava móveis cuidadosamente selecionados de todo o mundo, com grandes colunas que refletiam o desejo de Ekman por uma atmosfera grandiosa, mas acolhedora. Ao contrário de suas outras casas, o retiro de Ekman em Santa Fé tinha uma personalidade distinta, menos formal, mais pessoal. Ele queria que a mansão misturasse elementos de Nova York, Los Angeles e Alemanha, um reflexo de sua vida e de suas viagens. Com o passar dos anos, o valor da propriedade disparou, atingindo cerca de 3,8 milhões de dólares. Ekman e sua esposa eram proprietários de uma luxuosa vila de 3 andares em Montecito, Califórnia, que venderam em 1985 por 5,5 milhões de dólares. Essa propriedade ostentava um salão de recepção em mármore, uma ampla sala de estar de 35 pés de comprimento, uma grande escadaria e vistas panorâmicas do oceano. Mais tarde, o casal também se separou de uma extensa propriedade de 12.680 pés quadrados em Pebble Beach, Califórnia, que Ekman vendeu em 1993. Depois de anunciar sua aposentadoria da atuação em 2004, Ekman retirou-se para sua casa em Santa Fé, onde viveu seus últimos anos em reclusão pacífica. A passagem oculta. Mas enquanto os investigadores vasculhavam a mansão, eles descobriram um segredo chocante, uma passagem antiga escondida atrás de uma parede falsa. O túnel estreito descia profundamente sob a propriedade, o ar denso de poeira e o cheiro de terra úmida. Caixas alinhavam-se na passagem, algumas lacradas, outras deteriorando-se com o tempo. Dentro destas caixas, os agentes fizeram uma descoberta perturbadora, fotografias desbotadas de figuras não identificadas, juntamente com frascos contendo substâncias desconhecidas, alguns ainda selados, outros perturbadoramente vazios. Mas a descoberta mais desconcertante foi uma imponente porta de ferro enferrujada, firmemente fechada, sem maçaneta visível. A especulação correu solta. O túnel era uma rota de fuga escondida. Isso levou a câmaras subterrâneas secretas, possivelmente conectadas a outras propriedades. Isso poderia fazer parte de uma rede maior e não revelada. As autoridades exploraram todas as possibilidades, questionando se esta passagem misteriosa desempenhou um papel na morte súbita do casal. No entanto, após semanas de especulação, a polícia revelou oficialmente as conclusões. Embora a mansão guardasse a sua quota-parte de segredos, o túnel em si não estava diretamente ligado ao trágico destino da família Ekman. No entanto, mesmo quando as autoridades chegaram às suas conclusões, os misteriosos mistérios que cercam a propriedade, e as perguntas sem resposta sobre os últimos dias do casal, continuam a cativar e perturbar todos os que ouvem a sua história. A trágica descoberta. No dia 26 de fevereiro, aproximadamente às 13h43, um funcionário da manutenção que há anos fazia manutenção na residência de Ekman chegou ao imóvel para uma visita de rotina. Ao se aproximar da casa, percebeu que a porta da frente estava entreaberta, uma visão que imediatamente despertou preocupação. Olhando por uma janela, ele se deparou com uma imagem arrepiante, Betsy Arakawa deitada imóvel no chão. Alarmado, ele rapidamente procurou outro trabalhador de manutenção empregado pela subdivisão e compartilhou sua descoberta perturbadora. Sem hesitar, o segundo trabalhador ligou para o 911. Quando os paramédicos chegaram, abriram cautelosamente a porta da frente e entraram. Seus piores temores se concretizaram. Arakawa estava caído sem vida no chão do banheiro. A cena sugeria que ela já estava lá há algum tempo. O chefe Brian Moya contou mais tarde que ela parecia morta quando chegaram, o que levou os socorristas a recuarem momentaneamente e pedirem reforços. Com mais delegados do xerife agora no local, as autoridades revistaram metodicamente a ampla casa, em busca de outros ocupantes ou de qualquer indicação de crime. Apesar de seus esforços minuciosos, 30 minutos se passaram sem nenhum sinal de mais ninguém. Durante a busca, um dos cães do casal apresentou comportamento incomum. Ele correu repetidamente até os respondentes, latindo freneticamente e depois disparando como se estivesse tentando levá-los a algum lugar. Inicialmente, os paramédicos presumiram que o cão estava simplesmente agitado ou ansioso para brincar, mas à medida que o padrão persistia, perceberam que ele estava tentando transmitir alguma coisa. Seguindo o canino persistente, eles foram conduzidos a um mudrume perto da cozinha. Lá, o cachorro parou e sentou-se ao lado de outra figura sem vida, Jen Ekman. Seu corpo estava caído no chão, óculos escuros e uma bengala estavam por perto. Suas mãos apresentavam sinais avançados de decomposição, sua pele escurecia com o tempo. Uma porta dos fundos foi deixada aberta, permitindo que os cães do casal entrassem e saíssem livremente. Os bombeiros procederam a uma varredura detalhada da propriedade, utilizando monitores portáteis de 6 gases para testar substâncias perigosas, como monóxido de carbono. As leituras não mostraram nada de incomum. Mais tarde, a empresa de gás realizou a sua própria inspeção e também não encontrou níveis perigosos de gases tóxicos. Um detalhe estranho chamou a atenção dos respondentes:
A casa estava extremamente arrumada e meticulosamente organizada, livre de bagunça ou qualquer sinal aparente de perigo. Era como se a vida lá dentro tivesse simplesmente parado de forma silenciosa e trágica. Os cães sobreviventes do casal, Biar e Nikita, foram recolhidos e transportados para uma creche local para serem guardados em segurança. Enquanto isso, os corpos de Ekman e Arakawa foram levados para o escritório estadual do investigador médico da Universidade do Novo México, onde as autópsias revelariam mais tarde a verdade comovente. A causa da morte. Gene Ekman e Betsy Arakawa compartilhavam um vínculo inquebrável, raramente passando algum tempo separados. Ironicamente, essa mesma proximidade pode ter desempenhado um papel nas circunstâncias que levaram às suas mortes. Arakawa tornou-se o principal cuidador de Ekman nos últimos anos, atendendo a todas as suas necessidades enquanto ele lutava contra o ataque implacável da doença de Alzheimer. Ela administrava a casa, cuidava de tarefas, garantia que ele permanecesse noivo e o protegia ferozmente de doenças. As autoridades de Santa Fé confirmaram que ambos morreram de causas naturais, Ekman de doença cardíaca e Arakawa de uma infecção viral rara. Os investigadores determinaram que Arakawa provavelmente faleceu primeiro, possivelmente por volta de 11 de fevereiro, a última data em que ela foi vista ou teve notícias. Com o declínio cognitivo de Ekman, acredita-se que ele nunca compreendeu totalmente que sua esposa havia morrido. Sozinho em casa, desorientado e fisicamente frágil, ele provavelmente teve dificuldade para cuidar de si mesmo. Seu marca-passo registrou batimentos cardíacos pela última vez em 18 de fevereiro, sugerindo que ele sobreviveu por cerca de uma semana após a morte de Arakawa, antes de sucumbir à própria saúde debilitada. Os relatórios médicos pintaram um quadro sombrio. O coração de Ekman apresentava cicatrizes de ataques cardíacos anteriores, múltiplas cirurgias e um marca-passo, seu sistema cardiovascular há muito enfraquecido pela pressão alta crónica. Enquanto isso, a autópsia de Arakawa revelou uma infecção nos pulmões. Ela testou negativo para Covid-19 e gripe, mas positivo para o raro e mortal vírus H, que levou à insuficiência respiratória aguda. Perturbadoramente, um dos seus 3 cães, Zena, foi encontrado morto dentro de uma caixa no armário. Quando a equipe de emergência localizou o corpo de Arakawa no banheiro, havia comprimidos derramados espalhados nas proximidades, uma variedade de medicamentos para tireoide, Tylenol e um medicamento para hipertensão diltiazem. O estado de seus restos mortais sugeria que ela já havia falecido há um longo período. O corpo de Ekman foi descoberto usando chinelos no mudrume, caído perto de sua bengala. As evidências indicavam que ele havia ficado fraco demais para funcionar de forma independente, em última análise, incapaz de procurar ajuda. A médica legista-chefe do Novo México, Dr. Éter Geral, confirmou mais tarde que Arakawa havia morrido de síndrome pulmonar perantavírus, uma doença rara, mas muitas vezes fatal, contraída através da exposição a excrementos de roedores. Enquanto isso, o Alzheimer de Ekman, agravado pela já deterioração do seu estado físico, contribuiu significativamente para a sua morte. Exames adicionais, incluindo uma tomografia computadorizada post-mortem de corpo inteiro, descartaram quaisquer sinais de trauma externo ou interno. No entanto, o exame confirmou doença cardiovascular grave, múltiplos ataques cardíacos anteriores e extensos danos renais decorrentes de hipertensão crónica. As autoridades ainda aguardam os resultados da necropsia da cadela Zena. Durante uma coletiva de imprensa, o veterinário estadual de saúde pública Aaron Phipps sugeriu que o animal provavelmente morreu devido à desidratação e fome nos dias seguintes à morte de seus donos. Os últimos dias. Os detalhes exatos da última semana do casal permanecem incertos, mas um padrão de reclusão surgiu nos últimos anos. Amigos e vizinhos recordaram como Ekman e Arakawa se retiraram gradualmente da vida pública, uma mudança que se tornou ainda mais pronunciada após a pandemia da Covid-19. Arakawa tomou precauções extremas para proteger a saúde de Ekman, muitas vezes usando máscara em público e limitando sua exposição ao mundo exterior. A última filmagem conhecida de Arakawa foi capturada em 11 de fevereiro, quando câmaras de vigilância a gravaram fazendo paradas de rotina em um Sprouts Farmers Market, uma farmácia CVS e uma loja de alimentos para animais de estimação em Santa Fé. Aproximadamente às 17h15, ela voltou ao condomínio fechado. Depois disso, houve apenas silêncio. Os investigadores descobriram que sua atividade de e-mail cessou naquela noite e nenhuma comunicação adicional foi detectada. As autoridades também confirmaram que não havia evidências que sugerissem que alguém cuidasse de Ekman além de Arakawa. Um detalhe sombrio observado em sua autópsia revelou a ausência de comida em seu estômago, ele não comia há algum tempo antes de morrer. Os últimos dias de Ekman contrastaram fortemente com a vida vibrante que ele levou. O lendário ator, vencedor do Oscar por Conexão Francesa, 1971, e Imperdoável, 1992, construiu uma carreira ilustre antes de se aposentar em Santa Fé no final dos anos 1980. Depois de se divorciar da primeira esposa, ele encontrou consolo nas vastas paisagens e na comunidade artística da cidade. Sua história de amor com Arakawa foi igualmente convincente. Pianista clássica do Havaí,
ela conheceu Ekman enquanto trabalhava meio período em uma academia de ginástica em Los Angeles. Um dia, quando ele chegou sem o cartão de entrada, ela se recusou a deixá-lo entrar, uma decisão firme, mas fatídica, que levou a um relacionamento florescente, apesar da diferença de idade de 30 anos. Com o passar dos anos, a saúde de Ekman piorou continuamente. Quando chegou aos 95 anos, já tinha abrandado consideravelmente, tornando-se mais recluso num esforço para salvaguardar o seu sistema imunitário. Após a pandemia de Covid-19, ele raramente saía de casa, concentrando-se em pequenas rotinas diárias que Arakawa ajudava a manter. Os amigos da família Danielle e Barbara Lennon, junto com seu filho Aaron, contaram pessoas revista que Ekman ficou praticamente preso em casa, até desistindo de seus adorados passeios de bicicleta pela vizinhança. Betsy fez tudo o que pôde para mantê-lo envolvido, eles compartilharam. Ele fazia quebra-cabeças, yoga com Zoom, pequenas coisas para se manter ativo. Ela estava sempre tentando mantê-lo o mais saudável possível. As suas trágicas mortes marcaram o fim de uma parceria profundamente devotada, que, mesmo nos seus momentos finais, refletiu o seu vínculo inabalável. Um declínio lento e um fim trágico. Nos meses que antecederam o seu falecimento, Danielle e Barbara Lennon notaram uma mudança dolorosa no seu querido amigo. O ator outrora vibrante, conhecido por sua inteligência afiada e energia limitada, começou a declinar. Suas faculdades físicas e mentais pareciam estar se esvaindo, um forte contraste com o homem que eles admiravam há muito tempo. Seu estilo de vida isolado em Santa Fé, um santuário do brilho implacável de Hollywood, sempre foi um retiro querido. No entanto, numa reviravolta inesperada do destino, a própria privacidade que valorizavam pode ter desempenhado um papel nas circunstâncias devastadoras que rodearam as suas mortes. Uma ameaça rara, mas letal, antavírus. O antavírus, uma doença rara mas mortal, surgiu pela primeira vez nos Estados Unidos em 1993. Originário do Sudoeste, espalhou-se gradualmente por todo o país, espreitando em cantos insuspeitos. Os humanos contraem o vírus inalando partículas transportadas pelo ar contaminadas com urina, fezes ou saliva de roedores. No Novo México, o principal culpado é o pequeno rato-cervo, uma criatura despretensiosa que carrega uma ameaça potencialmente fatal. Apesar dos seus efeitos terríveis, as infecções permanecem relativamente incomuns. Em 2024, apenas 136 casos foram registrados no Novo México nas últimas 5 décadas. No condado de Santa Fé, surgiram apenas 5 casos, de acordo com Aaron Phipps, veterinário de saúde pública do estado. Ao contrário de alguns vírus, o antavírus não afeta cães e a cepa encontrada no EUA não se espalha de pessoa para pessoa. No entanto, seus sintomas semelhantes aos da gripe, febre, dores musculares e abdominais, podem enganar até mesmo os indivíduos mais vigilantes. Se não for diagnosticada, a doença aumenta rapidamente, muitas vezes sendo fatal. O vírus opera furtivamente, com período de incubação que varia de 3 a 8 semanas. Depois de tomar posse, o corpo entra em um estágio crítico. Os fluidos vazam dos capilares para os pulmões, causando desconforto respiratório grave. As vítimas lutam para respirar enquanto seus pulmões se enchem, provocando tosse implacável e desconforto sufocante, explicou Greg Mertz, professor emérito de Medicina Interna da Universidade do Novo México. Com uma taxa de mortalidade impressionante de 35% a 50%, a doença está entre as infecções mais mortais conhecidas pela medicina moderna. Infelizmente, em muitos casos, progride para choque cardiogénico em poucas horas, observou Mertz. Mesmo com intervenção hospitalar, a maioria das mortes ocorre no primeiro dia. O choque cardiogénico, um estágio final angustiante, ocorre quando o coração não consegue mais bombear sangue suficiente para sustentar órgãos vitais. A pressão arterial despenca e o paciente sucumbe à arritmia cardíaca, um batimento cardíaco irregular que é difícil de corrigir. Nesta fase, as probabilidades de sobrevivência são sombrias. Mertz relembrou um caso assustador de sua época no hospital da Universidade do Novo México. Um paciente, inicialmente alerta e falante, sofreu repentinamente uma queda dramática da pressão arterial. Em 20 minutos, o indivíduo havia desaparecido. É uma maneira horrível de morrer, admitiu Mertz. Poucas doenças ceifam vidas tão rápida e impiedosamente. Um amor que resistiu ao teste do tempo. Em uma indústria onde os relacionamentos muitas vezes brilham e desaparecem com a mesma rapidez, a duradoura história de amor de Gene Hackman e Betsy Arakawa foi uma rara exceção. A jornada de quase 4 décadas juntos foi marcada pela devoção, companheirismo e um compromisso inabalável um com o outro. A história de amor deles começou na década de 1980, numa época em que Hackman estava emergindo das sombras de seu primeiro casamento. Recém-divorciado de sua esposa há 30 anos, Faye Maltz, ele conheceu Arakawa em uma academia onde ela trabalhava meio período. Pianista clássica de 25 anos com um charme inegável, ela capturou imediatamente a atenção de Hackman. Apesar da diferença de idade, a conexão entre eles foi instantânea, iniciando um relacionamento que resistiria ao teste do tempo.
Em 1989, o casal se retirou dos holofotes de Hollywood, escolhendo o ambiente tranquilo de Santa Fé, Novo México, como seu santuário. A casa deles, meticulosamente projetada por Arakawa, tornou-se um reflexo da visão compartilhada, um lugar de serenidade, longe do caos da indústria do entretenimento. A vida deles juntos era simples, mas gratificante. Eles encontraram alegria em noites tranquilas de cinema, em longas caminhadas com seus amados cães e na beleza deslumbrante da paisagem desértica. Em raras entrevistas, Ekman frequentemente falava de seu estilo de vida como pacífico, um forte contraste com as demandas implacáveis de sua carreira anterior. Em 1991, o casal solidificou seu vínculo com uma cerimônia de casamento íntima, celebrando seu amor de uma forma que lhes parecesse verdadeira. Ao longo dos anos, Arakawa permaneceu um firme defensor de Ekman, encorajando-o em sua transição da atuação para a escrita, especialmente quando sua saúde piorou. O amor deles pelos animais tornou-se um aspecto definidor de suas vidas. No conjunto de As Substituições, Ekman e Arakawa adotaram um pastor alemão perdido, chamando-o de Jean. Outro filhote, Keanu, recebeu um nome em homenagem ao co-estrela de Ekman, Keanu Reeves. Mesmo nos últimos anos, Ekman nunca deixou de apreciar a influência de Arakawa em sua vida. Em uma entrevista de 2014, ele deu a ela o crédito por moldar sua jornada como romancista, dizendo: "Se eu tenho um estilo, é por causa do olhar atento e do apoio inabalável de minha esposa." A sua última apresentação pública em março de 2024, um jantar tranquilo num restaurante de Santa Fé, ofereceu um raro vislumbre do seu mundo privado. Testemunhas descreveram Ekman como desgastado, mas contente, ainda saboreando os prazeres simples da vida com seu parceiro de longa data. Em 26 de fevereiro de 2025, o mundo foi abalado pela notícia comovente de suas mortes repentinas. Embora as circunstâncias exatas permaneçam obscuras, uma verdade permanece acima de tudo: o amor deles resistiu a todos os triunfos e desafios. Em uma indústria muitas vezes definida por romances fugazes, a história de amor deles desafiou as probabilidades, um testemunho de lealdade, respeito e de encontrar o verdadeiro companheiro na vida. O arrependimento de um pai, o relacionamento tenso de Gene Ekman com seus filhos. Apesar do seu enorme sucesso, Gene Ekman carregava um fardo de arrependimento, uma relação complicada com os seus filhos que mais tarde admitiu pesar muito sobre ele. Nascido em 30 de janeiro de 1930, em San Bernardino, Califórnia, Ekman teve uma infância tumultuada antes de descobrir sua paixão por atuar. Seu primeiro casamento, com Faye Maltz em 1956, durou quase 3 décadas e gerou 3 filhos, Christopher, Elizabeth e Leslie. No entanto, as demandas implacáveis de sua carreira acabaram afetando sua vida familiar. Em 2000, Ekman reconheceu abertamente as dificuldades para equilibrar trabalho e paternidade. "Eu nem sempre estava lá quando eles precisavam de mim", admitiu. Morando na Califórnia, meu sucesso se tornou algo com que eles tiveram que conviver, quisessem ou não. Em 2012, suas reflexões se aprofundaram na tristeza. Ele lamentou a distância que havia crescido entre ele e seu filho, Christopher, afirmando: "Perdi contato com ele quando ele mais precisava de mim. Fiquei fora filmando por meses a fio e, quando voltei, foi difícil reconectar." Apesar da distância emocional, houve momentos de paixão partilhada. Em uma entrevista de 2020, Ekman lembrou que Christopher certa vez considerou atuar. "Ele estava em Nova York, testando as águas, e eu até escrevi alguns monólogos para ele. Isso me lembrou do meu próprio começo", ele relembrou. Após se aposentar da atuação em 2004, Ekman buscou uma vida mais tranquila em Santa Fé, longe do brilho de Hollywood. Sua última aparição pública em 2023 mostrou-o cuidando de seu jardim, ainda encontrando consolo na natureza. Seus filhos, em grande parte figuras privadas, seguiram seus próprios caminhos. Christopher, agora com 65 anos, trabalhou brevemente na indústria cinematográfica como operador de câmara antes de fazer a transição para a programação de computadores. Elizabeth, 62, explorou o jornalismo e a escrita de roteiros, enquanto Leslie, 58, foi vista ocasionalmente ao lado do pai no passado. Honrando uma lenda. Enquanto o mundo aguarda a confirmação oficial sobre a causa da sua morte, o legado de Gene Ekman permanece inegável. Desde suas performances inovadoras até sua duradoura história de amor com Betsy Arakawa, sua vida foi marcada por altos notáveis e profundas lutas pessoais. Embora a sua história tenha chegado ao fim, o impacto do seu trabalho e a memória da sua devoção inabalável continuarão a inspirar as gerações vindouras.